Olá, seja bem-vindo ao PH da Física Verso, mais um vídeo nosso aqui na internet falando um pouquinho de física. Especificamente estamos fazendo algumas resoluções nessa época de provas que eu tive nos colégios que eu atuo. Então é um material que fica à sua disposição. Lembre-se que no primeiro comentário, se chegar no primeiro comentário, clicando, você vai conseguir baixar essa resolução em PDF. Você faz um cadastro muito rápido lá e baixa gratuitamente essa resolução em PDF para você estudar o quanto você quiser. Na prova de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade, movimento, ondas sonoras, vamos falar aí de muita coisa nas resoluções. E já vamos começar a resolução, mas se você está curtindo os nossos vídeos aqui no PH da Física Verso, você não pode deixar de compartilhar, divulgar o canal para a gente ganhar relevância. E não esqueça do nosso canal de divulgação científica, que é o PH do Pensar Científico, onde você encontra vídeos de divulgação científica de maneira geral. Eu sou Paulo Henrique, sou doutor em ensino de física e estou com você no vídeo de hoje. Ó, o vídeo já está entrando aí, você já deve estar vendo a tela, você já está me vendo aí na tela. Eu estou aqui no cantinho aqui embaixo e vou fazer essa resolução com você, tá bom? Então vamos a esta questão onde você pode, depois que a gente acabar a resolução, você vai lá nos comentários, o primeiro comentário, e vai conseguir baixar este arquivo que você está vendo aí no formato em PDF, para que você possa fazer a resolução, possa estudar, possa se preparar aí para suas provas, vestibular, etc. Então vamos para a primeira questão, ela aparece ali para nós e vamos fazer a marcação aqui dos dados, né? Um ônibus percorre uma distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba com uma velocidade escalar de 60. De Curitiba a Florianópolis, a distância é de 300 quilômetros. O ônibus desenvolve, neste caso, uma velocidade de 75. Determine o tempo de viagem, então ele quer saber o tempo de viagem Santos, Curitiba e Curitiba, Florianópolis. Ele quer saber este tempo. Veja, é uma questão muito convidativa para você fazer a soma das duas velocidades, né? A gente está falando de velocidade média para você fazer a soma das duas velocidades e dividir por 2. E você não pode fazer isso, são trechos diferentes, que o ônibus gastou tempos diferentes, você não pode fazer isso. Tá bom, então o que a gente faz? A gente lida com uma definição. Então, vamos fazer a definição. Então aqui no primeiro caso, veja só, deixa eu só mexer aqui na posição da mesinha para ficar mais confortável para eu escrever. Ele quer saber, no primeiro caso aqui, Santos, né? O que acontece de Santos até Curitiba, né? Curitiba. Então, o que acontece de Santos até Curitiba? Então, ele quer saber o tempo. Então, lembre-se, a definição de velocidade. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a gente vai pela definição da velocidade média. Se a gente passa, multiplica assim, né, pessoal? Para quem não estiver lembrando, a gente faz isso aqui, tá? A gente isola o ΔT. Então, o ΔT vai ser igual ao quê? A ΔS sobre V, sobre a velocidade média. Então, neste trecho aqui de Santos até Curitiba, a gente tem esse ΔT, que eu vou chamar de ΔT1, que vai ser os 480 que você tem aqui, e você vai dividir isso por 60, ok? Você vai achar um primeiro tempo aqui de 8 horas, ok? Você vai achar o tempo aí de 8 horas, Santos-Curitiba. Aí vamos para essa primeira resposta que a gente consegue dar aqui neste trecho. Vamos passar aqui para o segundo trecho, que é o trecho de Curitiba até Floripa. Então vamos pegar aqui agora Curitiba. Curitiba. Até onde? Até Florianópolis. Né? Então neste trecho, aplicando a mesma ideia, eu vou chamar de ΔT2. Isso vai ser igual a ΔS sobre a velocidade. De novo, a gente tem uma divisão
da distância de 300 quilômetros dividido por 75. Isso vai ser igual a 4 horas, ok? Então, o tempo de viagem para cada trecho aí, um de 8 horas, outro de 4 horas. Então, esta aqui é uma resposta e esta aqui é a segunda resposta do item E. No item B, ele vai pedir para você a velocidade escalar média no percurso todo. E aí é onde você não pode fazer aquilo que eu falei, somar as duas e dividir por 2. Veja, você vai fazer um ΔS sobre ΔT. ΔS implica os dois trechos, tá? Então você vai ter que somar ali 480 mais 300. Então soma aí 480 mais 300 e soma também o tempo dos dois trechos. 8 mais 4. A velocidade média vai ser igual 780 dividido por 12. Fazendo essa continha aí, você vai achar 65 quilômetros por hora. 65 quilômetros por hora. Se você fizer aqui, ó, vou até colocar aqui para o uso, né? Para você, se você pega isso aqui, legal, tenho duas velocidades, vou pegar e vou somar aí 60 mais 75 e vou dividir por 2. Você não pode fazer isso. Isso está errado, ok? Você tem que achar aí pela definição. Então isso aqui você não pode fazer, tá bom? Então essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Questão número 2. A questão número 2 é uma questão que envolvia onda sonora. Então é uma questão que envolvia onda sonora, diferença de tempo. Vamos dar uma olhada nela aí. Ó, um atirador aponta sua arma para um alvo situado a 255 metros de distância e dispara um projétil. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 1,6 segundos após o disparo. Veja, sendo 340 a velocidade de propagação do som no ar, ele quer que você determine o tempo que o som se propagando no ar leva para chegar ao atirador. Então veja, ó, se você tiver um ouvido aqui, tá? Esse aqui é o teu ouvido, você atirou, aqui está o projétil, tá? O projétil vai e bate aqui no alvo. A hora que ele bate aqui no alvo, vem uma onda aqui, que você escuta essa onda. Então você tem o projétil que tem uma velocidade do projétil e você tem aqui a velocidade da onda sonora. Isso tudo, pessoal, está acontecendo numa distância aqui de 255 metros, ok? Então, se ele quer saber o tempo do som, ele te dá a velocidade do som sem mistério nenhum. Você pega a definição de velocidade, que é ΔS sobre ΔT, e aí você tem, ó, velocidade do som 340, 255, tudo isso você quer saber o que? O tempo. Então você resolve assim, tá? Então 340 vezes ΔT é igual a 255. E aí você tem que o ΔT é igual a 255 dividido por 340. Fazendo essa continha aqui, ó, já fiz essa continha, dá 0,75. 0,75 segundos. Então esta é uma resposta, tá? E a velocidade do projétil, né, suposta constante. Então veja, se ele levou 0,75, dá uma olhada para você achar a velocidade do projétil, o tempo do projétil, né? Então vamos colocar aqui o tempo que o projétil leva, ele vai ser 1,6 menos 0,75. Se você fizer esta continha aqui, vai dar o seguinte: 5, 15, 8, 0, 0,85. Então, o tempo de projétil é igual a 0,85 segundos. E vai partir para a definição de novo. Que definição? Ele quer a velocidade, né? Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Isso vai ser igual 255 dividido por 0,85.
Fazendo essa continha, você vai achar uma velocidade de 300 metros por segundo. Plausível para um projétil, daí a velocidade. Essa foi a questão de número 2, tá? Questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Uma questão que diz o seguinte: suponha que você é um perito da polícia e trabalha na Polícia Civil de São Paulo. Certo dia você é chamado para atender um caso de batida no trânsito no cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Angelina Maffei. No ponto tem 2 semáforos para controlar o acesso do carro. O carro vermelho estava a 35 metros, o vermelho, e o carro cinza a 20 metros do farol. O farol ele é de 3 fases, verde, amarelo e vermelho. E ele está verde para os 2 veículos, está verde para os 2 veículos. E cada troca de cor leva 0,5 segundos. Determine. Ok? Então vamos lá. O item A, ele pede para a gente determinar o seguinte: o carro que passou no vermelho, considerando que o farol, que o carro cinza estava com velocidade de 30 e o carro vermelho 72. Apresente os cálculos. Ele está verde indo para amarelo e vermelho, tá? Então o farol, ele vai mostrar para nós qual é a condição do carro de passar ou não. Então o farol está verde, ele vai para o amarelo, depois ele vai para o vermelho e, digamos assim, ele volta para o verde, tá? Essa é a sequência normal de um farol. Então ele leva 0,5 segundos aqui, 0,5 segundos aqui, 0,5 segundos aqui. Então ele tem um total de 1,5 segundos. Ou seja, veja só, se você calcular o tempo do carro e o tempo do carro der maior do que 1 e menor do que 1,5, ele vai estar aqui no vermelho, tá vendo? Se você calcular o tempo e der mais do que 1, ele vai estar no vermelho. Melhor do que 1,5, ele vai estar no vermelho. Mais do que 1,5, já vai estar no verde. Se você calcular der menos que 1, ele vai estar no amarelo. Ou menor ainda do que 0,5, ele estará no vermelho. Tá? Então, tudo vai depender do cálculo do tempo. Então, veja, nesta condição, se o tempo que você calcular for maior do que 1 e este tempo for menor do que 1,5 segundos, o farol, o que aconteceu? Passou no vermelho. Passou no vermelho. Eu digo isso porque existe outra possibilidade, mas pelo valor da velocidade a gente sabe que não vai dar nenhum valor diferente desse, tá? Ali dá para fazer de cabeça o cálculo, já ter uma ideia. Então vamos calcular para o carro vermelho. O que acontece com o carro vermelho? O carro vermelho ele está com uma velocidade, veja, o carro que passou, considerando que o carro cinza está a 30 e o carro vermelho está a 72 km. 72 km, se você dividir por 3,6, isso dá 20 metros por segundo, ok? E ele está, o carro vermelho, a 35 metros. Então vamos ver quanto tempo ele leva para andar 35 metros. Então V vermelho corresponde a ΔE sobre ΔT, ΔT do vermelho. Esse ΔT do vermelho vai ser o quê? ΔT do vermelho vai ser igual a ΔS sobre velocidade do vermelho. Isso vai ser igual a 35 dividido por 20. Isso vai dar 1,75 segundos. Veja, mais do que 1,5. Então ele já vai estar aqui, ó. Já vai estar aqui no verde. Então não passou. Não passou, tá? Não passou. Agora, o cinza, o carro cinza. Vamos olhar o que acontece com o carro cinza, tá? O carro cinza, a velocidade do cinza vai ser igual ΔE sobre ΔT. Veja que o carro cinza está com uma velocidade de 30, tá? Então, o mesmo raciocínio, o tempo do cinza vai ser igual
ΔS sobre a velocidade do cinza. O tempo do cinza vai ser igual. O cinza está a 20 metros, velocidade de 30, vai dar 0,6 segundos. 0,6 segundos cai aqui no amarelo, ó. Depois de 0,5 cai no amarelo. Então não passou também, ninguém passou. Nenhum dos dois. Será que aconteceu? Será que a batida foi por conta de um problema no farol? Você é perito, você tem que investigar. Mas a gente não está fazendo essas perguntas aí, só fez o cálculo aí de quem passou ou não, tá bom? Se admitirmos que o carro cinza estivesse a 144 km por hora na mesma distância, quantos metros ele teria passado do farol, considerando que o farol estava verde? Claro, né? Se o farol está verde, pessoal, o farol vai para o amarelo e vai para o vermelho. Eu quero saber se ele já passou disso, se ele já passou do vermelho, né? Então, o carro cinza, tá? O carro cinza é o que a gente vai analisar com uma velocidade 144, que corresponde a 40 metros por segundo. Aqui eu já dividi por 3,6, tá? Então, o tempo vai ser igual a ΔS sobre V, tá? Então, o tempo que ele leva para passar é um tempo de 1,5 segundos. Vamos pegar aqui, peraí. Vamos calcular direto o ΔS para o tempo de 1,5, né? Que é o tempo do ciclo do farol. Então, o tempo que a gente vai usar é o tempo de 1,5 segundos. Isso é o ciclo do farol. Tá? Então, o ΔS vai ser igual a velocidade média vezes o tempo. Tá? Então, onde ele vai estar? Com uma velocidade de 40 vezes 1,5, ΔS igual a 60 metros, tá? Então ele passou quanto? Lembra que ele estava a 20? Então o carro cinza estava a 20. Tá vendo? Ó, ele estava a 20. Se eu voltar aqui você vê, ó. O carro cinza, ó. O carro cinza está a 20, ó. Ó. Então se agora ele foi para 60, já passou 40 metros. Então ele passou 40 metros do farol. No tempo, né? No tempo, tá? É o ciclo de um farol, tá bom? É isso, vamos para a questão de número 4, tá? Considere, vamos fazer a marcaçãozinha aí. Considere uma camada, deixa eu mudar aqui o meu negócio, tá? Ó, considere uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas e um emissor detector, posicionado no mesmo lugar. Tá aqui, ó. Tá aqui isso aqui no desenho, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Ele emitirá e receberá ondas. Um pulso acústico, uma onda sonora, é emitido a partir da superfície, onde são posteriormente recebidas ondas refletidas. A primeira onda bate e volta na parte superior do líquido com a camada rochosa, tá? Com a camada rochosa, tá? Levando 0,5 segundos para ir e voltar. Levando 0,5 segundos para ir e voltar. Uma segunda onda, ela bate e volta na face inferior do líquido com a camada rochosa. Ela leva 1,5 segundos para ir e voltar. Determine o tempo. Então, calma aí. Ó, eu bato uma primeira onda, dá uma olhada aqui. A primeira onda bate na parte superior, ó. A onda vem, bateu, voltou. E ela leva 0,5 segundos para ir e para voltar. Ok? Então, a primeira onda, vamos colocar aqui, a primeira onda, ela leva um tempo, um ΔT, igual a 0,5 segundos. Só que isso aqui é ida e volta, tá? Ida e volta, ok? A segunda onda, ela bate e volta na face inferior. Então, eu tenho uma segunda onda aqui, ó, que ela vai bater na face inferior. Então, essa segunda onda, ela vem e bate aqui. Pumba, bateu aqui, refletiu. Voltou para cá. Ela leva 1,5
1 segundo. Então essa segunda onda, ela leva um tempo de 1,1 segundo, mas é também de ida e volta, tá? Ida e volta. Então o tempo que ela leva para atravessar o líquido é justamente a diferença das duas, dividido por 2, porque eu estou com o tempo de ida e volta. Então eu vou chamar de tempo para atravessar, vou colocar assim, para atravessar, vou chamar que isso aqui é o tempo da primeira onda, isso aqui é o tempo da segunda. Eu subtraio o tempo da segunda menos o tempo da primeira e divido isso aí por quanto? Por 2. 1,1 menos 0,5, tudão, dividido por 2. Isso dá 0,6 dividido por 2. O tempo para atravessar é 0,3 segundos, tá bem? O Azinho aí bem tranquilo. O B ele quer a velocidade da onda sonora no líquido. Então ela levou aqui, ó, no líquido, que é esse pedaço, 0,3 para 450 de camada. Definição de velocidade, né, pessoal? Definição de velocidade média igual ΔS sobre ΔT, 450 dividido por 0,3, isso é igual a 450 vezes 10, dividido por 3, essa velocidade média dá 1.500 metros por segundo. Tá aqui, ok? A velocidade sonora no líquido. Vamos aí para a quinta questão. O aluno da academia, opa, deu uma riscadinha aqui meio sem querer, tá? Um aluno de academia, deixa eu diminuir aqui um pouco o traço. Não, peraí, deixa o traço aqui mesmo. E vamos pegar a corzinha aqui. Vamos marcar de vermelhinho agora, tá? Ó, um aluno de uma academia sobe numa esteira, tá com essa velocidade aqui, ó, de 6 km por hora durante 20 minutos, configurando um primeiro trecho. Então, isso é o primeiro trecho, tá? Após esse período, ele passa a correr 24 km por hora em 10 minutos. Esse é o nosso segundo trecho. Determine a distância percorrida pelo aluno em cada trecho. Então, vamos lá. Primeiro trechinho. Primeiro trecho. Então, primeiro trecho. O que acontece no primeiro trecho? Eu quero saber a distância. Então, velocidade do primeiro trecho é igual a ΔS do primeiro trecho, tempo do primeiro trecho. Cuidado, 20 minutos é 1/3 de hora, ok? Então, eu posso usar esse tempo para achar esse ΔS. Então, a velocidade vale 6 para um ΔS1 e aqui de 1/3, tá bom? 1/3. Então, o que eu faço aqui? ΔS1, 6 vezes 1/3. ΔS1 dá 2 km. Tá? O segundo trecho, tá? Vou usar a mesma ideia, né? ΔS2 vai ser igual a velocidade, né? 24. Agora, cuidado que isso aqui é 1/6 de hora. Então, é 1/6 de hora. ΔS2 é igual a 4 quilômetros. 4 quilômetros, tá aí. 2 quilômetros, 4 quilômetros. Considerando o tempo total do exercício, então veja, o tempo total do exercício é igual a 20 minutos mais 10 minutos. Isso dá 30 minutos. 30 minutos corresponde a 0,5 de hora. Determine a velocidade média desenvolvida, né? Velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Ele andou quanto, né? Ó, 4 mais 2, 6, dividido por meio. Isso é igual a 12. 12 km por hora. Tá aí a velocidade dele.
Essa é a nossa última questão. Velocidadezinha aí para você. Estamos de volta aqui com você. E deixa eu só centralizar um pouquinho mais aqui. E é isso, estou aqui com você de novo. Essa era a provinha que a gente queria resolver. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de entrar lá para pegar o seu PDF, não deixe de fazer isso. Você tem outros PDFs que eu deixo lá de outras resoluções, você pode entrar lá e pegar tudo que você quiser gratuitamente, resolução de vestibular, eu tô colocando coisas lá todo dia. Então não deixa de fazer isso, não deixa de fazer parte desse trabalho. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço, até mais e não deixe de estudar. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.